Uma ideia já superada, né? Um folclore, porque hoje não, já se chegou à conclusão que o anarquismo como ideia política é irrealizável. Mas no começo do século era uma ideia apaixonante e empolgante que atraiu muita gente de nível intelectual grande, e também os operários. O anarquismo ele floresceu até 1922, que é quando nasce o Partido Comunista do Brasil, atraído pelo fato do comunismo ter chegado ao poder na Rússia, e ali era o comunismo autoritário. O anarquismo sempre foi o comunismo libertário. E aí era como eles tinham a ideia do comunismo no poder, obviamente seduziu muito mais as massas, né? E isso aí foi o fim do anarquismo, além da repressão dos governos da Primeira República. Sim. Grandes feitos também poderíamos citar como as greves dos trabalhadores. As greves dos trabalhadores. As greves dos trabalhadores, inclusive em Santos, foram importantíssimas, né? Por exemplo, a greve de 1921 ou 21. A greve em Santos, eles conseguiram, os sindicatos de orientação anarquista, eles conseguiram parar as docas, a companhia City, que movimentava os bondes, os estivadores, consertadores, carroceiros, todos que trabalhavam em função do porto, pararam durante uma semana. A companhia Docas chegou até a publicar 2 páginas inteiras com o nome dos trabalhadores, convocando para voltar ao trabalho, senão sob a ameaça de serem dispensados, e eles continuaram a greve. Foi a grande vitória do anarquismo nessa época aí, porque era uma época muito difícil, né? Não havia nenhum direito, os trabalhadores só tinham direito de trabalhar nas piores condições, e o anarquismo serviu para que boa parte das massas operárias adquirisse essa consciência muito da influência dos estrangeiros. De reivindicar os seus direitos. A influência é especialmente espanhola. O anarquismo espanhol. Vieram alguns ideólogos assim, espanhóis, que vieram para cá, para a Argentina, para o Uruguai, e trouxeram a ideia anarquista, que era uma ideia que seduziu também intelectuais, alguns intelectuais. Em Santos, por exemplo, o Martins Fontes, que era um médico e era poeta, ele tinha ideais anarquistas. Perfeito. Professor, o senhor acredita que o movimento anárquico aqui em Santos, podemos dizer que as greves dos trabalhadores elas se iniciaram em Santos, São Paulo e Rio de Janeiro, porque esse movimento anarco-sindicalista ele organizava o proletariado em busca de avanço nas lutas de classe, da consciência da classe? Podemos dizer isso? Podemos afirmar? Nessa época aí, por exemplo, o número de trabalhadores filiados a movimentos, a sindicatos, já em Santos era maior do que na Argentina, do que em Buenos Aires. Você vê que a importância. E em São Paulo também, né, com a vinda dos imigrantes italianos, né, os italianos também influenciaram bastante, porque boa parte deles também tinha essa influência anarquista. Mas depois, com a vitória da Revolução Russa, né, dos comunistas autoritários na Rússia, boa parte dos líderes acabaram bandeando para o Partido Comunista, e aí o anarquismo entrou em
contagem regressiva, colapso. Perfeito. Mas ficou como ideia, né? Como ideal. Era um ideal muito bonito, mas muito difícil de se realizar porque levava em conta que a espécie humana seria muito melhor do que ela é, né? E obviamente não deu certo por isso. É complicado. Que a hora que chegava no poder, sempre tinha uma máxima naquela época, era o seguinte, eles falavam o seguinte, que o ideal anarquista terminava onde começava a algibeira, ou seja, a algibeira é onde tinha dinheiro. Então, à medida que a pessoa galgava poder, acabava se vendendo o capital. Ideologia. Ideologia. Uma coisa normal, né?